ZYK 773, AM 1500 kHz, Rádio Cumbica, emissora do Sistema Cumbica de Radiodifusão Limitada, Guarulhos, São Paulo. Cumbica, a comunicação da Grande São Paulo. Direção-geral, Gerson Marcondes. A seguir, mais um campeão de audiência, aqui na sua Rádio Cumbica. Atenção para o top de 5 segundos. Meio-dia mais 2 minutos, está começando mais completo programa esportivo do Rádio Brasileiro. Segurança com inteligência, você pode confiar. Eu agora te apresento o Grupo Condor em primeiro lugar. Segurança com inteligência, você pode confiar. 12 anos de experiência, Grupo Condor em primeiro lugar. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011. Na Colômbia, deu Tolima. Time do Corinthians perdeu por 2-0 para o time da casa e está eliminado da pré-Libertadores. Agora, a incerteza toma conta do Parque São Jorge. Tite continua ou sai do time do Corinthians? Ronaldo adianta sua aposentadoria? E Roberto Carlos, que já diz que querer se aposentar nesse ano também, pode ou não se aposentar? Ficam as perguntas e ficam os protestos. Torcedores do Corinthians picharam o muro do Parque São Jorge, cobrando Tite, Roberto Carlos e Ronaldo. Novo líder, Palmeiras bate o Mirassol no interior paulista e assumiu a ponta do Campeonato Paulista. Com esta vitória, Palmeiras chega embalado para o clássico de domingo no Pacaembu, diante do Timão. Já no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Santos ficaram no 2-2. Para o time da Vila Belmiro, o resultado foi positivo. O Santos, ao final da partida, empatou com um jogador a menos e o técnico Adilson Batista reconheceu o esforço do elenco santista. Hoje à noite no Morumbi tem estreia diante da Linense. Rivaldo estreia com a camisa 10 do tricolor. Legal, meio-dia mais 4 minutos, você está na Rádio Cumbica 1500 AM com o programa A Hora do Esporte. Eu sou o Juliano Rico e vamos até 1 da tarde repercutindo tudo que foi, é ou será assunto esportivo em Guarulhos, São Paulo, Brasil e no mundo. Aqui nos estúdios para comentar o programa de hoje, Júlio César Oliveira e David Xavier. Começo com você, Júlio César Oliveira, muito boa tarde e o seu destaque de hoje. Boa tarde, Juliano Rico, boa tarde ao David Xavier. O meu destaque de hoje, Juliano Rico, é o lateral direito Gary Neville, que ontem anunciou a sua aposentadoria. O jogador de 35 anos, 20 dedicados ao Manchester United, anunciou sua aposentadoria. Legal, Júlio César Oliveira. David Xavier, que é o maior duas caras que eu vi na minha vida. No caminho pra rádio reclamando do Corinthians, esbravejando do Corinthians, e agora, quando chega aqui nos estúdios, finge que não aconteceu nada. Reclamando? Reclamando, esbravejando. Eu não posso repetir os nomes que o senhor utilizou para definir o Tite.
né? Mas não me olha com essa cara de assustado. São questões táticas que nós vamos comentar aí na parte do Corinthians. Agora eu quero que o senhor fale no ar aquela piadinha do Cristóvão Colombo que o senhor escreveu pra mim. Não, é a piada que vem rolando dos torcedores, né? Ainda bem que Cristóvão Colombo não era corintiano, porque se fosse jamais teria descoberto a América. Tá certo, seu destaque de hoje. Boa tarde, Juliano Rico, boa tarde, Júlio César, boa tarde aos ouvintes do programa Hora do Esporte. O destaque de hoje fica por conta do Vasco, né, do Campeonato Carioca, o Vasco que acertou com o Ricardo Gomes. Bom nome pra você? Não. O David? Não, nós vimos o que o Ricardo fez na seleção Sub-20, né, há um tempo atrás, que nem classificou e tinha uma grande equipe nas mãos. Nós vimos o que o Ricardo Gomes fez na equipe do São Paulo, né, não fez uma grande campanha, sempre contestado pelo esquema tático utilizado, e agora na equipe do Vasco, que também é uma equipe limitada. Vamos ver como é que o Ricardo Gomes vai se sobressair, mas eu não confio no trabalho do Ricardo Gomes. Pegar aqui a palavrinha do Edson Costa, que está aqui nos estúdios da Rádio Combica AM, e este pode falar como torcedor. Edson, como torcedor, como é que você vê essa derrota do Corinthians ontem? Era previsível ou você ainda ficou com aquele sentimento de, puxa, poderia ter dado, não deu? Não, o que eu senti como torcedor, as declarações dos jogadores, desde segunda-feira, as entrevistas, a vários jornais e emissoras de TV, é que iria perder. Já sabia, já estava com sentimento, já estava com sentimento que iria perder, não iria ganhar. E as declarações dos jogadores, o medo da volta do Brasil. Quer dizer, um time que quer ganhar não faz declarações, está com medo da volta do jogo do Brasil. E no desembarque em Campinas, né? E no desembarque em Campinas. Então, quer dizer, as declarações já eram de derrotas. O torcedor que não percebeu isso daí. Agora, eu não vou colocar um nome, não vou indicar ninguém, colocar um nome para ser sacrificado nessa derrota. Eu acho que é um conjunto de erro entre jogadores, administração, diretoria, o presidente do Corinthians também, todos estão envolvidos nessa derrota. Todos, não dá para culpar um só. Não vou falar mal de jogador, que cada um tem a sua história, como alguns apresentadores, como alguns jornalistas e comentaristas fazem. Eles tiveram seu momento de auge, não é por esse momento que eu vou pegar agora e falar mal deles. Eles têm que ser respeitados da história deles no futebol. Mas que a torcida do Corinthians não merece o time que tem, não merece. Isso não merece. Fizeram pouco caso, fizeram lá, não quiseram jogar, porque um time que quer jogar ganha. Ganha. Tirava a chuteira do pé, não ficava reclamando do campo, que falou que o campo de futebol parecia um campo de várzea. Enfim, jogava descalço, mas era para ganhar. Tinha obrigação de ganhar por respeito à história do Corinthians, à história da torcida, que até a torcida do Corinthians já está rachada também. Estão aí, mas violência e depredação, vandalismo, não representa nada. Já está, como você falou, né? Pinchação nos muros, depredação, e aí vai piorar a situação. Mas que não é inteligente a torcida, procura os meios de comunicação para protestar. Faixa, sabe? Faz passeata, mas nada de vandalismo. É que a torcida acha que mexer no bolso da diretoria, do clube, dos jogadores, só que esses caras, enfim, não é assim que mexe com eles, não. É no psicológico, né? No psicológico mesmo. E esse é meu sentimento. Já sabia deles antes de jogar que já não tinha jeito mais, não. E eu escuto piadinha agora, tô eliminados, o sonho não acabou, é só ir até a próxima padaria, o Corinthians nunca vai ser time de Libertadores, e agora aguenta coração, vai Corinthians, né? Eu me lembro que em 90 a história era a mesma, né? Quando o Corinthians, até 1990, o Corinthians não havia conquistado um campeonato brasileiro, e quando conquistou, foi aquela festa. Diziam que o Corinthians, os limites do Corinthians era a divisa do estado de São Paulo com os demais estados. A Libertadores, ela vem naturalmente, o torcedor do Corinthians precisa entender, e só se ganha a Libertadores disputando a Libertadores. Mas já aqui no programa do Esporte nós vamos falar melhor desta derrota corintiana, e claro, vamos falar do Palmeiras, o novo líder do Paulistão. São Paulo estreando o Rivaldo, a Portuguesa que bateu a Americana ontem no Canindé, os outros resultados da pré-Libertadores. Mas agora, meio-dia mais 10 minutos, esporte é na Rádio Cumbica. Segurança é coisa séria, e pensando nisso, o Grupo Condor oferece a você segurança patrimonial e pessoal, escolta de cargas, rastreamento de veículos, monitoramento de alarmes, gerenciamento de riscos, além de um super projeto de segurança personalizada. O telefone da Condor é o 11 2942 6820. Você pode acessar o site o www.condorsegurança.com.br. Condor, segurança com inteligência.
Legal, meio-dia mais 10 minutos, a Super Fabiana ao lado da Franciele operando, eu ia falar comendo um doce. Não, mas não tá, já acabou o doce, né? A melhor coisa do mundo é quando você tá apresentando um programa e o pessoal tem aquela bandeja de doce, olha a cara de que está delicioso o chocolate, mas enfim. A Super Fabiana operando a mesa de som ao lado da Franciele, aliás, a Franciele é o maior pé frio que eu já vi na história. Ontem nós falamos que ela era corintiana e deu no que deu. Então eu já ouvi protestos dizendo nunca mais associa o nome da Franciele ao Corinthians, não tem problema. A gente não associa mais para a alegria da Franciele também, que não torce pro Corinthians e sim pro Palmeiras. David Xavier, bom, nós tivemos outros jogos da pré-Libertadores, né? Agora, pro torcedor do Corinthians ouvir esse nome é triste. Aliás, o Corinthians que entrou pra história, né? O único time brasileiro a ser eliminado da pré-Libertadores. Bom, nós tivemos o Deportivo Quito 1, Independiente 0, Jaguares 2, Alianza Lima do Peru 0, além de Tolima 2, Corinthians 0, e o Grêmio batendo o Liverpool por 3-1. Tirando o Corinthians, algum destaque para você, David, destes jogos de volta da pré-Libertadores? Bom, eu destacaria apenas o Grêmio, né? Acho que a classificação do Independiente já estava bem encaminhada. No jogo da Argentina venceu por 2-0. Perdeu para o Deportivo Quito lá em Quito por 1-0 com um gol de Michael Jackson Quiñones, aquele mesmo que jogou pelo Santos. Fez o gol do Deportivo Quito, mas não ajudou a equipe a se classificar. O Alianza não faria frente à equipe do Jaguares, perdeu em casa por 2-0 e novamente perdeu fora de casa por 2-0. Classificação do Jaguares mexicano, Jaguares Chiapas, já estava encaminhada. E a vitória do Grêmio, né? O Grêmio conseguiu vencer ontem a equipe do Liverpool por 3-1, depois de um jogo complicado, né, no Uruguai, um empate por 2-2. Um começo de jogo complicado também ontem no Olímpico, a equipe do Liverpool quem saiu na frente. O Grêmio com força conseguiu empatar e virar o jogo com 2 gols de Vinícius Pacheco, que estava no Grêmio, que estava no Flamengo. Agora vem ao Grêmio e consegue fazer 2 gols e ajuda aí a equipe do Grêmio na classificação. Hoje ainda teremos aí mais 2 jogos, né? O União Espanhola do Chile enfrenta o Bolívar no jogo de volta. Primeiro jogo 1-0 para a União Espanhola. E o segundo jogo, o Deportivo Petare da Venezuela enfrenta o Cerro Porteño. No primeiro jogo, 1-0 para o Cerro Porteño. Bom, Júlio, talvez o jogo de destaque aqui maior seja realmente o Grêmio vencendo o Liverpool do Uruguai no Estádio Olímpico, né? Sim. É o jogo que tem mais destaque. O Grêmio começou tomando susto, tomou um gol, mas logo se recuperou. E o André Lima perdeu um gol, Juliano, que eu vou te falar pra você. Aliás, ele tentou falar e não me convenceu como ele conseguiu perder aquele gol, mas... Ainda bem que ele isso que o cidadão treina de segunda a sexta, né, em 2 períodos. Mas enfim, né? Ainda bem que ele se redimiu, né? Agora vamos, como o David falou, aguardar os jogos de hoje, né? União Espanhola contra o Bolívar na Bolívia e o Deportivo Petare pegando o Cerro Porteño. Ô Júlio, você, antes da gente começar o programa, fazendo a pauta, saindo do futebol, mas já a gente volta, para falar da Fórmula 1, que pneu é esse que a Pirelli inventou para a Ferrari? Quer dizer, fizeram um pneu um pouco mais mole, mas em algumas voltas o pneu se desfaz. Que eu digo o Fernando Alonso. Que ele falou que com 3 voltas o desgaste do pneu é incrível. O pneu é como se fosse de ar. O pneu de papel. De papel. O pneu se desfaz. Aliás, o Felipe Massa, que também ontem estourou o motor nos treinos, quer dizer, Ferrari demorando para se encontrar. Esse é o período que a Ferrari tem para se encontrar, pois são os períodos de testes. Agora, poxa, há anos usam o pneu com a mesma tecnologia, com o mesmo material, e a Pirelli tentando inventar. Agora, um pneu mais mole, ele baixa o rendimento, o tempo, tudo bem. Agora, tem que ver o custo-benefício. Não adianta você pegar e trabalhar com um pneu mais mole e de repente abaixar o tempo. E na hora da corrida você tem que fazer 3 pitstops por causa do pneu que não aguenta. A Pirelli deu a desculpa. A Pirelli acha que é o frio que está fazendo em Valência. O causador desse desgaste do pneu. O frio? O frio que está fazendo em Valência. Quer dizer, aí a gente corre nos demais circuitos, onde a gente encontra as mais diversas condições de temperatura, o pneu tem que aguentar. É feito para isso, né? Não pode se desfazer assim que nem papel. É complicado, né? Mas, lembrando que as equipes estão trabalhando na Europa para o início da Fórmula 1, né? Do campeonato